Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre os vírus, tá? Hoje é a nossa última aula sobre esse tema. A gente vai fazer uma revisão bem rapidinha do que a gente viu na aula anterior, tá? Eu vou relembrar alguns pontos bem importantes com vocês e a gente vai falar nesse vídeo em específico sobre as viroses, que são as doenças causadas por vírus, tá bom? Vamos lá? Bom, na aula passada, a gente viu essas duas estruturas de vírus. Os vírus complexos, que são os bacteriófagos, formados pelas fibras, pela cauda e pela cabeça, sendo que a cabeça abrange a cápsula e o DNA. A cápsula também pode ser chamada de capsídeo. Os vírus que não são complexos, que não são os bacteriófagos, eles também possuem o capsídeo, que é a capa proteica do DNA, do ácido nucleico. Então, eles vão ser compostos pelo capsídeo e pelos ácidos nucleicos, que podem ser o DNA, o RNA ou ambos, DNA mais RNA. E esse conjunto aqui de estruturas vai formar o núcleo capsídeo. Além disso, esses tipos de vírus, eles podem ou não ter os envelopes, que são formados por glicoproteínas. Na aula passada, a gente também discutiu um pouquinho sobre o que são os vírus. Eles são ou não são seres vivos? Então, só para relembrar, alguns autores vão dizer que sim, eles são seres vivos, porque eles podem evoluir, eles podem sofrer mutações, lembram? Então, eles podem evoluir, eles se reproduzem e eles têm o ácido nucleico, eles têm algumas proteínas que são compostos de seres vivos. Então, esses autores vão dizer que sim, os vírus são seres vivos. Outros autores vão dizer que não, porque esses seres vivos não são formados por células e eles não possuem a capacidade, a total capacidade de reprodução. Eles vão sempre precisar de uma célula para poder se reproduzir. Então, esses autores vão dizer que eles não são seres vivos e, por isso, eles nem estão incluídos nos 5 reinos de seres vivos da biologia. Beleza. Falando sobre a reprodução dos vírus, a gente viu que existem esses 5 passos. O primeiro deles sempre vai ser a adesão do vírus a uma célula, seja uma célula procarionte ou eucarionte, mas vai ser a adesão a essa célula, a penetração ou do vírus por completo, ou do núcleo capsídeo, ou só do ácido nucleico. Então, eu tenho a adesão à célula, adesão à membrana plasmática da célula, a penetração de alguns dos materiais que compõem o vírus, e aí os passos em específico de reprodução do vírus, que vai ser a biossíntese, ou seja, a duplicação do material genético do vírus, a montagem ou a maturação desses vírus, tudo dentro da célula, e depois a dispersão, quando acontece a morte celular, o rompimento da membrana plasmática e a liberação de todos os vírus que foram formados dentro dessas células, que foram reproduzidos de um vírus que se aderiu à célula no primeiro passo, tá bom? Nós vimos que esses passos de biossíntese, né, de montagem e de dispersão ocorrem em 2 ciclos diferentes, que são os ciclos de reprodução dos vírus. A gente tem o ciclo lítico, que é esse ciclo fechadinho aqui, de que o DNA ou o material genético vai ser incorporado à célula, a célula vai produzir todos esses vírus e a célula vai liberar esses vírus. Ou então, a gente viu que também existe um ciclo à parte desse ciclo lítico, que é chamado de ciclo lisogênico. Nesse, o prófago vai ser formado, que é a incorporação do material genético do vírus com o DNA da célula infectada. Essa célula, basicamente, isso acontece nas bactérias, então essa célula vai se multiplicar, vai se reproduzir e vai formar várias células infectadas por esse DNA, por esse material genético viral. Depois, quando essas células estiverem maduras o suficiente, elas vão entrar, então, no ciclo lítico de reprodução dos vírus. E aí, esses vírus vão ser liberados para o meio ambiente, beleza? E isso a gente viu que é muito próximo do que acontece com o reino Monera. Então, o bacteriófago vai lá, coloca o material genético dentro dessa célula, o material genético viral dentro dessa célula, que pode ou não formar o prófago, e aí pode fazer a reprodução, a montagem, a biossíntese, a montagem e a dispersão desses vírus.
Aí, a gente também viu na aula passada que existem diversos tipos de vírus. Então, quando a gente está falando desse ciclo de reprodução em específico, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, a gente está falando dos vírus que são desoxivírus, que são feitos por DNA, tá bom? Que o material genético é DNA. Quando a gente estiver falando sobre os ribovírus ou sobre os vírus que são compostos por RNA, a gente precisa pensar em algum outro tipo de reprodução, tá bom? Mas a mais importante é essa do DNA, que eu falei para vocês agora, que existem os dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. E aí, a gente também precisa prestar atenção que existe um ciclo de vida dos vírus, ou um ciclo de reprodução dos vírus, que é referente ao tipo de vírus retrovírus, que é o vírus da AIDS, lembram? Então, eles são formados por RNA, então eles são ribovírus, mas esses tipos de vírus da AIDS, por exemplo, eles são chamados de retrovírus porque eles possuem a enzima transcriptase reversa. Então, vamos separar as coisas. A gente tinha um ciclo de reprodução, um ciclo de vida de vírus de DNA, tá? Formados por DNA, que vão entrar em ciclo lítico e ciclo lisogênico. Aqui a gente está falando dos vírus que possuem RNA. E além disso, a gente está falando de vírus que possuem RNA, mas essa enzima aqui, que é muito importante, que é a enzima transcriptase reversa. Quando a gente está falando desse tipo de vírus, a gente está falando da reprodução de um retrovírus, que vai acontecer dessa forma. Aqui existem vários nomes técnicos, tá? Então, só vamos focar bastante aqui no que eu deixei em vermelho, tá? Então, o que vai acontecer? O vírus da HIV, da AIDS ou o retrovírus, ele vai possuir, como eu tinha dito, o RNA e a enzima específica, que é a enzima transcriptase reversa. Não se assustem com esse nome, a gente já vai entender o que ela significa, por que ela funciona dessa forma. Então, qual que é a primeira etapa? O vírus da AIDS, ele vai se aderir à membrana plasmática de uma célula. Quando ele fizer isso, o material genético, que é o RNA, vai entrar para dentro dessa célula, junto com a enzima transcriptase reversa. O que essa enzima faz? Ela vai ser responsável por transformar o RNA do vírus em DNA do vírus. Então, ela vai transformar o RNA que possui uma fita simples em um DNA. Em um DNA, contendo as mesmas informações genéticas. Mas então, de um vírus de RNA, a transcriptase reversa vai formar o DNA. E por que ela faz isso? Porque a partir do DNA viral, é a partir do DNA que carrega todo o conteúdo daquele vírus, que ele vai poder se juntar ao DNA da célula. Então, o RNA, ele não pode ficar junto com o DNA. Ele não pode se misturar formando o prófago, por exemplo. Então, RNA mais DNA não se ligam. Mas DNA com DNA se ligam. Por isso que a enzima transcriptase reversa vai precisar reverter o RNA em um DNA. E aí, o ciclo de vida do vírus, ou o ciclo de reprodução do vírus, pode continuar. Então, o vírus se aderiu, transformou seu RNA em um DNA, se incorporou dentro do DNA da célula, que está lá dentro do núcleo. Então, aqui a gente está falando de uma célula eucarionte. O vírus, o DNA viral, se incorporou ao DNA da célula, e aí começou a biossíntese, a montagem dos vírus, a maturação dos vírus e depois a liberação deles, certo? Então, são basicamente os mesmos passos da reprodução que a gente viu anteriormente, mas é importante que vocês lembrem que o tipo de vírus retrovírus possuem a enzima transcriptase reversa para que ele transforme o RNA em DNA e aí o vírus consiga se reproduzir. E aí, eu falei para vocês que esse tipo de vírus em específico está dentro de uma célula eucarionte, que possui núcleo, certo? Mas a gente vai pensar em algo um pouco mais específico que isso.
O tipo de vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, por isso que é HIV, e tá escrito em inglês, né? Então fica o contrário. Então, vírus da imunodeficiência humana, o que ele vai fazer? Ele vai sempre atacar a célula T, que a gente vai chamar de linfócito CD4. Então, por isso que tem alguns nomes técnicos aqui. Mas o que significa? Que esse vírus ele vai afetar especificamente esse tipo de célula. E aí ele vai gerar uma doença, ou ele vai gerar uma síndrome, que é a AIDS,